Agora, e no treino, Edu? Porque assim, a gente treinou lá em Las Vegas agora há pouco e aí você falou, não, tempo ruim o tempo inteiro, né? E de fato, e a gente tava falando de algumas pessoas que falou, cara, eu olho para fulano e eu tenho a sensação de que falta pressão, falta ele treinar com pressão o tempo inteiro no treino. Como que é essa fase final para você do cutting e nos dias finais, né? Você segue aquela coisa de, vou baixar o peso e treinar volume, ou então eu vou, sei lá, fazer... Como que você ajusta isso daí? Como que você ajustava, né? Eu acho que a manipulação a manipulação do treino, ela tá totalmente associada a tudo que tu faz fora do treino. Então, aquilo que eu falei, o fisiculturismo é como o trânsito de São Paulo, existem diversos caminhos para chegar no mesmo objetivo. Se tu tá seguindo um caminho, por exemplo, pega um Open, que está ingerindo uma quantidade alta de calorias e está sentindo o resultado, talvez não tenha porquê ele sacrificar tanto o volume do treino assim, ou a intensidade. Agora, de uma maneira geral, o que eu tenho observado é que em períodos de restrição calórica, o que mais tem funcionado é o treino de alta intensidade e menor volume. Justamente porque tu não tem aporte suficiente, substrato suficiente para ajudar no processo de recuperação. Então, hoje eu vejo que muitos atletas se beneficiam dessa forma para conduzir o pré-contest. Então, é o que eu te falo é o que eu te falo de como que a gente pega e transfere a nossa experiência, né, para aquilo que é o que a ciência mostra. Então, eu vou te mostrar na literatura um estudo aqui que ele fala sobre isso. Então, esse é um estudo que quem conduziu foi Jeremy Lenny, que ele é super controverso, né, porque ele fala sobre o que é o que acontece quando você chega na falha com carga baixa ou chega na falha com carga alta. Então, o que você tem? Quando você está, né, com carga baixa e vai buscar a falha, né, então vamos lá, 50% completado de 15 repetições com um peso de 30 RM. Então eu fiz metade, eu fiz 15 repetições para 30 RM, tá? O que eu tenho? Eu tenho essas células que estão em pretinho, a célula pretinha é a célula que está ativada e recebendo estímulo para crescer. E eu tenho a célula em branco, que é a célula que está inativa e não está estimulada a crescer. Ou seja, se eu trabalho com reserva de repetição, mas que aqui a gente está fazendo uma reserva de repetição muito grande, né? Eu estou fazendo uma carga, um peso muito baixo, 30 RM, e eu estou fazendo metade de 30 RM. Esse daqui, por exemplo, é o cara que está na academia, tipo, contando repetição e falando no celular. Deu 15, né? Mas que tranquilamente faria 30. Aqui, ó, quando a gente completa 75% daquilo que é 30 RM, tá? Aí o que a gente tem? A gente tem algumas células que estão inativas e que não estão recebendo estímulo para crescer. A gente tem um aumento de número de células que estão ativadas e recebendo estímulo para crescer. E a gente tem algumas células que foram ativadas e que receberam estímulo para crescer, mas elas foram desligadas para favorecer a recuperação. Ou seja, é uma célula que gastou tanta energia que eles tiveram que o organismo teve que desligar, fazer ela recuperar, para depois fazer o estímulo de crescimento. E aí a gente vai para o que é a falha volicional, ou seja, a falha objetiva. Falhei, o que aconteceu? Melhorou o perfil de ativação de célula que está recebendo estímulo para crescer? Não. Aumentou o que foi o estímulo para a célula ou a necessidade da célula recuperar para crescer. Certo. Então, quer dizer, aqui eu aumentei a necessidade do meu tempo de recuperação. Então, eu transformei num exercício, né, que você fala, foi peso leve, né, eu trabalhei com peso leve. Então, só que se você levou no volume máximo, você foi na falha intencional, né, o que aconteceu? Você mais estressou o músculo do que, na verdade, você trabalhou ele. Vamos pegar um paralelo? Vamos pegar, por exemplo, um cara que é um trabalhador rural. Ele pega uma enxada e bate uma enxada de talvez 4 quilos, 5 quilos que tem aquela lâmina, incontáveis vezes. Aonde que ele estaria? Ele estaria justamente aqui. Certo. Porque se você for pegar o número de movimentos que esse cara fez com a enxada ou com um machado, né,
fazendo muita força, porque é um trabalho extremamente exaustivo, né, esse cara ele passou do ponto do que é a célula conseguir gerenciar a capacidade dela de recuperação. E aqui ela precisa de recuperação antes de iniciar o processo de síntese proteica. Ou seja, você depletou o que é, você aumentou a degradação dessa célula, você fez degradação proteica, eu tenho que fazer uma recuperação da célula para ela voltar naquilo que ela tinha de proteína inicialmente, para aí depois ela construir proteína a mais. A minha pergunta é, tu Sim. acabou de falar depletou. Certo. Então, existem treinos, eu não faço, não gosto de fazer, mas existem muita gente que faz treino de depletação na última semana, que seria o... De baixa carga de e baixa alto carga volume. e alto volume, né? Ele está realmente, de fato, depletando. Então, ele está conseguindo fazer aquilo que ele quer, certo? Ele está conseguindo fazer o que ele quer, ele está Mas ele depletando. vai colher algum benefício disso? Então, ele colheria benefício disso se ele tivesse tempo suficiente para fazer a recuperação dessa célula. Agora, você tem que entender que ele está desidratado e numa dieta hipocalórica. Mas eu acho que o objetivo de fazer o treino de depletação, pelo menos no meu entendimento, que eu vejo as pessoas falarem, é aumentar a eficiência do carb-up. Então, você está falando do treino de depleção de glicogênio. Então, a gente tem técnicas para fazer isso. Uma das técnicas mais... Você tem duas técnicas básicas para fazer isso. Você tem uma chamada Sleep Low e você tem não consumir carboidrato pós-treino. Tá. O Sleep Low é uma técnica que é derivada do ciclismo. Então, o que os caras faziam 6 semanas antes da competição para fazer uma hipersaturação de glicogênio para o dia da prova? 6 semanas antes da competição, os ciclistas, eles tiravam carboidrato da noite. E isso ia progressivamente baixando os estoques de glicogênio. Por que eles não faziam de uma vez? Porque no exercício aeróbico, ou no estímulo aeróbico, ou no desempenho aeróbico, se você tira o carboidrato de uma vez e você zera o glicogênio, você faz uma coisa que chama bonk. Eles apelidam de bonk. E isso leva para overtraining imediato. E não dá para você pegar, bater no overtraining e falar, recuperei em 3 dias. Não existe. Overtraining demora semanas para você recuperar. Então você tem que tirar devagarzinho. Exatamente igual do jeito que você faz. Então, 6 semanas antes, até 3 semanas antes, eles retiram o carboidrato da noite. Por isso o Sleep Low. 3 semanas antes, eles simplesmente devolvem o carboidrato da noite. Por quê? Esse período de depleção lenta que eles fizeram faz com que exista um momento de supercompensação do tecido de glicogênio muscular. Então, ele simplesmente devolvendo o carboidrato da noite, ele vai devolver o que é o glicogênio normal e um pouquinho a mais para ele fazer nessa competição. Mas isso transformando agora no... Para o fisiculturismo. Para o fisiculturismo, o ideal é que você faça a retirada desse carboidrato pós-treino. Isso é controverso. Por quê? Porque se você não devolve o que é a recuperação de glicogênio pós-treino, você tem uma dificuldade no que é a velocidade de ressíntese proteica. Tá. Então não é todo atleta que tolera, por exemplo, fazer um pós-treino zero carbo. Isso quer dizer o seguinte, que, primeiro, essas técnicas elas precisam ser testadas fora de competição ou então numa competição de menor prestígio. Eu sugiro fazer fora de competição, por quê? Porque, cara, você está numa competição, mesmo que seja de menor prestígio, você vai falar, vou perder para ver como é que é. Você não vai fazer isso, né? Você não vai nesse tipo, né, para se expor desse jeito. Né? Então, essa depleção que você faz é uma depleção cujo objetivo você quer depletar o estoque de glicogênio. Tá. Mas eu digo no período que antecede o carb-up, exato. Então você até faz exercício, você faz treinos que têm um maior volume, né? Só que esses treinos de maior volume, você também tem que... Por isso que também tem técnicas de intensificação. Porque entenda o seguinte, se você falar maior volume, eu quero fazer, por exemplo, 100 repetições, né? Tem um jeitinho que eu faço isso dentro do que é as técnicas de treino que eu utilizo, e que é assim, eu faço a primeira série 15 repetições com uma carga, segunda série 15 repetições com a mesma carga. Aí eu tento manter a carga e faço 40 repetições fazendo um rest pause. Então, 10 séries, 10 repetições, 10 segundos de intervalo, 10 repetições, 10 segundos de intervalo, 10 séries, 10 segundos de intervalo.
Olha só aí eu já bati 70 movimentos. E aí o que eu faço? Aí eu baixo a carga para 50% da carga e eu faço 30 repetições, fazendo 3 segundos de isometria a cada 10 repetições realizadas. Baixo 100, aí eu bato 100 movimentos. Então o que isso me ajuda? Isso me ajuda a aumentar a densidade além do volume. Então eu treino uma quantidade de movimento muito maior dentro do mesmo intervalo de tempo. Então, para ser seguro, né, imagina o seguinte, que quando a gente pega, né, vamos pensar o que é a textura do músculo. Né? A gente já pegou um bife na tábua de bater bife e se apertou ele assim, você viu que se você espremer, o teu dedo encontra com o teu dedo. Uhum. Então o músculo não é uma estrutura extremamente resistente que vai aguentar você ficar moendo ela, mastigando ela no treinamento. Então a ideia de você aumentar o volume para aumentar a depressão, simplesmente basta você aumentar a densidade. Faz mais sentido você aumentar o que é o volume pelo aumento da densidade, então você trabalha mais movimentos no mesmo intervalo de tempo para fazer essa depressão, ou seja, você transforma o que é o exercício intenso intermitente quase num contínuo, né? Você mantém aí durante o treino, você mantém 2 minutos de estimulação, 2 minutos e meio de estimulação, do que você fazer um treino, por exemplo, de 2 horas, de 3 horas, né, entre aspas, dando tempo para você recuperar. Porque nesse tempo que você dá para recuperar, o que acaba começando a acontecer com a tua célula? O que começa a acontecer com a tua célula é que ela começa a entrar num nível de estresse dentro daquilo que é a arquitetura dela, aonde você vai, às custas de quebrar o glicogênio, você vai quebrar a célula muscular. Aí a gente entra no caso do lavrador, que fica 6 horas trabalhando na lavoura, 8 horas trabalhando na lavoura, um treinamento que é razoavelmente intenso, mas que não causa nenhum tipo de hipertrofia do ponto de vista fisiológica, mas dentro do que é o âmbito de competição, porque ele está fazendo o que é o excesso do músculo. Quando você fala, por exemplo, do exercício intenso, então é a segunda situação que o Jeremy Lenick colocou. Então vamos colocar uma alta carga. Vamos fazer para 10 RM, 10 repetições máximas. E aí ele falou, fiz 50% de 10 RM. Então eu tenho células que estão ativadas e recebendo estímulo para crescer, que são as pretas. Essa célula malhadinha aqui, que ela está ativada, mas pode não ter sofrido tensão por tempo suficiente para receber estímulo para crescimento, porque a gente está trabalhando baixa repetição, e você tem algumas células, né, que estão inativas e que não receberam informação suficiente para crescer. Legal, vou trabalhar 75% daquilo que é 10 RM, vou trabalhar de 7 a 8 repetições. Tá? Olha o que acontece, a gente tem um monte de célula que está ativada e recebendo estímulos para crescimento. E algumas células que não receberam o que é estímulo, então não estão ativadas para crescer. Agora eu vou fazer a falha intencional que a gente programou para 10 RM, então 10 repetições máximas. Se são 10 repetições máximas, falharei na 10ª. Você tem tudo ativado e pronto para você trabalhar. Mas pensando que tu está em déficit calórico, não seria mais inteligente fazer um treino com alta carga e aqui, nesse aqui ou nesse aqui? É isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo o treino com alta carga, chegando na falha. Ou muitas vezes um pouco antes dela, até para poder... É isso aqui, é uma reserva de... Olha que interessante, né? Estamos trabalhando com repetição reserva, né? Se eu faço uma repetição reserva com alta carga, eu tenho praticamente 80% da secção transversa do músculo ativado, mas aquelas células que eu não consegui dar tensão suficiente, elas não vão desenvolver. Agora, não são células que, por exemplo, tem que esperar para recuperar para conseguir desenvolver. Sim. Essa estratégia aqui, ó, eu uso muito quando eu venho numa sequência de treinos e eu percebo que o meu corpo... O treino foi bom, mas a resposta que eu tive, ela foi insatisfatória. Aí eu chego e falo, pô, peraí, o treino foi muito bom, mas eu não consegui sentir... O meu corpo não recebeu esse treino bem. Eu não senti um pump, eu não senti que eu recuperei bem. Eu me senti murcho depois do treino, pior do que quando eu comecei.
Aí eu adotei uma estratégia de parar 2 repetições antes da falha, que seria mais perto desse aqui. E eu notei que fazendo isso 2, 3 dias, eu voltei a treinar assim e meu corpo recuperou. Isso é uma forma de periodização. O que você está mostrando é o que a gente chama de periodização ondulatória. Na teoria do treinamento para hipertrofia, a gente não costuma, ou a gente tem costumado falar de forma atual, que você não faz aquela periodização clássica do Bompa de 1980, 1970, 1980. Né? Trabalha 3 meses de hipertrofia, depois trabalha força e depois trabalho específico. Você não faz isso, porque o específico do fisiculturismo é isometria. Por quê? Porque é o que você faz no palco. Então você só trabalha isometria, você já trabalha isometria ensaiando pose e você vai trabalhar isometria no palco. É o dia que você vai fazer o específico. Então como que você vai fazer? Você vai variar no que é a tua forma de trabalhar volume e intensidade. E sim, o que você está falando faz sentido. Eu vou trabalhar com repetição reserva até eu ganhar uma capacidade física maior e depois eu vou trabalhar na falha intencional. Mas olha que interessante, quando a gente olha o contínuo de repetição, né? Qual que é a falha intencional que ele está colocando? Em 10 RM, 10 repetições máximas. E quando a gente vai ver qual que é o intervalo de melhor hipertrofia? Entre 8 e 12 repetições. A gente tem uma área cinzenta que fica entre 6 e 8 e uma área cinzenta que fica entre 12 a 15. Então 12 a 15 repetições eu também tenho hipertrofia? Tenho. Né? Entre 6 e 8 repetições? Tenho também. Mas entre 1 e 4 repetições, predominantemente ou praticamente só, é força. E o que você ganha depois de 15 repetições é estímulo metabólico, né? Então o que ele dá aqui, ele dá exatamente isso, ele mostra pra gente exatamente o que você faz. Tá, a minha dúvida é com relação ainda à falha com cargas baixas. Por exemplo, o atleta ele já vem sobre uma restrição de carboidrato. Sim. Seria eficiente, além da restrição de carboidrato, antes dele iniciar o período de carb-up, ele ainda fazer um treino de baixa carga e altas repetições para fazer a depleção desse carboidrato? Minha opinião é que não. Que não existe carboidrato. Não tem carboidrato. Ele está trabalhando com ou um carbo baixo, ele está abaixo de 50 gramas de carboidrato por dia, né? Então tem algumas definições de dieta low carb, né? Uma delas é abaixo de 30, 50 gramas de carboidrato por dia. Né? Então ele já está em low carb, ele já está depletado. Então o que ele está fazendo quando ele trabalha assim? Ele está fazendo isso aqui, ó. Se ele está treinando até a falha, ele está fazendo o músculo dele demorar mais tempo para recuperar. Ele está aumentando a demanda de tempo. Se ele tiver tempo suficiente, a estratégia até pode dar certo. Só que você vai fazer isso quanto? Você vai fazer mais ou menos uma semana antes da competição, tá? Agora pensa o seguinte, em situações normais ideais, o teu músculo demora de 48 a 72 horas para se recuperar, o teu tendão o dobro disso. Você vai usar uma estratégia que você vai arrastar esse tempo de recuperação para quanto? O dobro disso, 144 horas, ou de 96 a 144 horas. Passou o tempo da competição, você vai estar bem 3 dias depois do dia da competição. Então, a tendência, né, quando a gente para estudar isso daí, é justamente o que a gente está trabalhando aqui. E quando a gente fala de muita repetição, é muita repetição mesmo. Olha esse outro trabalho do Dunkel e do Lenick, né? Então, quando você trabalha a 70% de um RM, tá? Trabalhar a 70% de um RM, você trabalha justamente no intervalo de hipertrofia. Você faz de 10 a 20 repetições. Certo. Quero trabalhar com uma carga baixa para depletar glicogênio. Beleza, você vai trabalhar num range de repetições de 20 a 80 repetições. Você já pensou, vamos sentar fazer... Quanto você vai fazer de leg press? Vou fazer 3 de 80. Cara, pensa, 3 de 80. Tem cara que você fala 3 de 15, o sujeito já começa a chorar. 3 de 80. Então, assim, quando você vai olhar a literatura e você vai ver o que são os artigos que saem um pouco daquilo que é a caixinha, você fala, opa, pera lá, pode ser que essa é a razão de eu estar me complicando quando eu misturo esses temas e eu acabo tentando chegar num processo ou de cutting ou de finalização usando determinados tipos de extremo. O que a gente tem hoje na literatura, ela suporta também que o treino intenso na fase de cutting, ele é extremamente útil para você fazer a sua melhora física. A questão é, você sabe disso porque você fazia o seu treino intenso, sempre martelada, e depois você ia aumentando o que era a quantidade de cardio que você fazia, 2 vezes por dia, antes da primeira refeição e depois da última. É isso ou não é?
É isso. Pois E é. eu fico olhando essa figurinha aí, cara, eu fico imaginando se eu tivesse todas essas informações, eu teria poupado bastante tempo da minha carreira, porque muito disso valida e explica o que eu faço de forma intuitiva, mas que eu fui numa tentativa e erro, entende? Então, assim, descobri que eu precisava parar 2 repetições antes da falha, por 2, 3 dias, para poder fazer essa microperiodização durante a fase de preparação. Descobri que eu precisava treinar pesado durante a fase de restrição. Tudo isso eu fui descobrindo com o tempo. E aos poucos eu fui entendendo que a ciência foi explicando muito das coisas que a gente já faz. Isso foi tornando o fisiculturismo um pouco mais óbvio e menos mítico, assim, né? Sim. Porque se acreditava completamente ao contrário, né? Que tem que comer pouco sal, né? As pessoas leigas ainda falam assim, vocês comem pouco sal. Na verdade, Edu, o que acontece é que tem gente que tenta inventar o fisiculturismo. Então, existe muito trabalho metodologicamente desonesto que ele é organizado para dar o que é a resposta que a pessoa quer. Um dos trabalhos mais famosos onde aconteceu isso foi um trabalho de um cara que eu adoro, um pesquisador que eu adoro, que é o Volek, e que ele estava vendo sobre cetoadaptados e não cetoadaptados, a velocidade de queima de gordura. E aí ele colocou lá e o trabalho foi um estouro, olha, o cara cetoadaptado, ele queima muito mais gordura com dieta cetogênica do que o cara não cetoadaptado com dieta normal. E aí todo mundo queria fazer dieta cetogênica, saiu, cara, milhares de trabalhos ao redor disso. Aí um outro sujeito chamado Asker Jankendrup, ele falou, pera lá, deixa eu ver tua metodologia. Aí ele pegou, olhou a metodologia e falou, escuta, ô Volek, mas aqui você está falando o seguinte, que o cara cetoadaptado, você está fazendo ele treinar em jejum. E o cara não cetoadaptado, ele está treinando não em jejum. Você está falando que o cetoadaptado, ele está treinando 2 horas e meia. E o não cetoadaptado está treinando 15 minutos. Como que você quer que um cara que comeu antes, que está treinando 15 minutos, queime mais gordura de um cara que estava de jejum e está treinando 2 horas e meia? Mas tem várias outras coisas. Né? Tem várias outras coisas. Tanto que esse artigo ele foi retratado. Né? Retratação de um artigo é quando ela não atinge padrões metodológicos que sejam precisos, ou seja, ele está levando a uma má informação. E aí, ou esse cara ele modifica o artigo dando o resultado verdadeiro, ou então esse artigo cai. O problema de um artigo cair é que todos os artigos que citaram esse artigo como referência caem também. Então vira um efeito dominó. Então a gente tem um artigo inicial aqui que caiu. Aí esse que citou esse artigo daqui, ele cai também. Só que aí tem um terceiro artigo que citou esse que caiu, cai também. Cara, e provoca uma confusão na comunidade científica. E as pessoas ficam com aquilo que é mais conveniente para elas. Exatamente. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem caras como o Dunkel, como o Lenick, né? Eles não tentam inventar o fisiculturismo. Né? Aqui no Brasil, caras como o Thiago Mata, o Belmiro de Sales, o próprio Roberto Simão, esses caras não tentam inventar o fisiculturismo. Eles estudam o treino de força para entender como que ele acontece. E por isso que você vê choques entre alguns pesquisadores. Então, tem cara que falava que não adiantava fazer exercício unilateral, né? Não adianta treinar braço, não presta para nada. Tem cara que falava que só precisa fazer 3 exercícios para ganhar musculatura, né? E assim, e tem um monte de coisas que as pessoas colocam, aí você vai ver. Aonde está escrito? Está escrito nesse artigo. Quem fez? O próprio cara que fez, com a opinião dele, só que assim, você vai ver a metodologia está toda enviesada, né? É a história que eu conto, né? O cara vai pesquisar se o barco é um bom meio de transporte, mas bota ele no meio da rua, né? Porque ele não gosta de barco, então ele prova que o barco que fica no meio da rua é um péssimo meio de transporte. E a gente tem casos, né, de pesquisadores brasileiros que são até famosos no Instagram e que têm uma dezena de artigos retratados, mas os caras continuam, né, aí contando as mentiras dele e falando as bobagens. Fazer o quê? Né? Liberdade de expressão é assim, né? A gente só está aqui para falar o que a gente sabe. Né? Mas eu acho muito esclarecedor, Paulo, o que a gente trouxe de explicação sobre aquilo que é a prática e aquilo que é a ciência e perceber que elas conversam entre si. Sim. Né? Eu acho que o nosso esporte está cada vez mais próximo, mais amigo da ciência. Sim. Né? Já foi-se o tempo em que não havia essa conversa, pelo contrário,
tudo aquilo que a ciência explicava era muito abominado, existia uma resistência muito grande por parte dos praticantes, e hoje eu percebo que os praticantes, assim como eu, se beneficiam daquilo que a ciência cada vez mais mostra como verdade, né? E muito do que a ciência mostra como verdade é aquilo que a gente já faz há muitos anos e funciona, né? Pois é, e porque a gente teve paciência de criar uma metodologia de trabalho onde você testava uma coisa e riscava do seu caderninho que você jogou fora, né, Eduardo? Que eu joguei fora. Mas eu ainda acho, Paulo, que há uma tendência das pessoas de acreditarem que existe um caminho mais fácil. Você sabe que quando você fala isso, eu noto uma coisa, eu costumava falar o seguinte, que as pessoas elas preferem fazer o que elas querem do que o que dá certo. Também. Mas eu acho que é uma tentativa desesperada de encontrar um atalho, sabe? E eu percebi, cara, que muito do que não só as pessoas, mas atletas de alta performance fazem de errado é justamente tentando encontrar um caminho que não existe, sabe? Dentre tantos aqueles caminhos que existem, mas existem caminhos que não vão te levar a lugar nenhum. Perfeito. E eu acho que, da mesma forma que existem os diferentes caminhos para chegar no mesmo objetivo, agora cabe a nós avaliar qual é a melhor rota a seguir, né? Eu não poderia concordar mais com o senhor. Du, obrigado pelo papo. Eu sempre aprendo muito com você. Que isso, cara. Para mim é uma honra e eu estou sempre disposto aqui para poder compartilhar daquilo que eu vivo, né? E estou muito feliz de, não sei nem se pode falar isso, mas estou muito feliz de saber que a gente vai estar junto no Arnold Classic 2025. Isso vai ser sensacional. Aguardem. Nós dois falamos de fisiculturismo. Verdade. Du, valeu, tem mais irmão. papo por aí. Obrigado, irmão. Eu que agradeço.